gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Passageiro para Frankfurt. Essa história ela foi publicada em 1970 e 62% dos leitores de Agatha gostam dela. Isso significa que os outros 38% não gostam. E por que será que não gostam? Bom, a própria autora diz que essa história é uma extravagância. Ela foge de todas as outras histórias que a Agatha já tinha escrito. Não tem assassinatos, não tem Hercule Poirot, não tem Miss Marple. Então, do que se trata essa história? A própria autora vai nos contar na introdução do livro o que ela pensou ao escrever. Ela já tinha 80 anos de idade quando esse livro foi publicado. E ela começa essa introdução já fazendo referência a uma citação de Shakespeare. A gente sabe que Agatha sempre gostava de citar ou frases de outros autores, como William Shakespeare, como também versos infantis. Então ela escreve assim lá na primeira página da introdução. Diga-me onde nasce a fantasia, se não é no coração ou na cabeça. Como se origina e como se alimenta? Responda, responda. E ela já vai nos dar um panorama de como é que ela escrevia suas histórias. Ela vai apontar aqui 3 fatos essenciais. Primeiro é ideias que aparecem e que ela vai tomando nota em diversos cadernos. E a gente sabe que isso é verdade porque, temos os diários secretos de Agatha Christie. 73 arquivos publicados, catalogados, que trazem histórias, sugestões, enredos de ideias que ela ia tendo no seu dia a dia. Ela também diz que outras de suas ideias vinham de histórias reais, de fatos que ela lia no cotidiano, nos jornais, nos noticiários, ideias que ela pensava, isso eu posso aproveitar numa próxima história. Ela ficava atenta a diversos comentários, seja numa viagem, seja num hotel, e ela coloca que essas observações da vida real deram ideias para que ela escrevesse vários romances, como por exemplo, fez uma refeição num café em Chelsea. Havia uma briga por perto, uma garota puxou o cabelo da outra. Excelente princípio para o próximo livro que vai começar. Você viajou pelo Oriente Express? Que divertido fazer deste o cenário para a próxima trama que está imaginando. Você vai tomar chá com uma amiga? Quando chega lá, o irmão dela fecha um livro que está lendo, joga-o de lado e diz: não é mal, mas por que diabos não perguntaram a Evans? Ou seja, é a partir também dessa realidade da vida cotidiana que Agatha abstraía ideias para escrever suas histórias. Mas existe um terceiro aspecto, que Agatha diz que é a fantasia, e que dela podem emergir outras histórias. Ela vai dizer assim: em 1970, você precisa estar enfronhada em seu ambiente para que a história aceite-a como cenário. Precisa, igualmente, ser uma fantasia, uma extravagância. A montagem precisa incluir os fatos fantásticos da vida de hoje. Consideremos uma causa extravagante, uma campanha secreta para tomar o poder? Poderia um desejo maníaco de destruição criar um mundo novo? Alguém poderia dar um passo à frente e sugerir uma libertação por meios absurdos? Nada é impossível e a ciência já nos ensinou isso. Esta história, Passageiro para Frankfurt, em sua essência é uma fantasia, uma extravagância. Não pretende ser nada mais do que isso. Mas a maior parte das coisas que acontecem nela estão acontecendo ou prometem acontecer num futuro próximo. Não é uma história impossível, é apenas uma história fantástica. Com essa introdução, a autora já está pedindo desculpas aos seus leitores. Ela já está dizendo: não é uma história aqui de crime, não é uma história aqui de assassinato, não tem os detetives que eu sempre coloquei, é uma história de espionagem e é uma história de possibilidades. Nem todos os leitores vão gostar, tanto que 62% aprovaram, enquanto os outros 38%, e você? Será que você vai gostar? Vem comigo então que eu vou te contar o que foi que aconteceu aqui e já vou avisando que vai ter spoiler. E a nossa história já começa apresentando um dos personagens principais, que é um diplomata de 45 anos, um homem maduro, experiente,
muito inteligente, mas que não leva a vida a sério. Ela diz até que ele possui um senso de humor estranho, um pouco diabólico, uma mente extraordinária, mas que ele não era de confiança. E ele está retornando de uma missão na Malásia quando ele tem que fazer uma escala em Frankfurt. Vários aviões são deslocados para Frankfurt, na Alemanha, e os passageiros estão ali amontoados, né, na sala de espera, aguardando então o próximo voo para o seu destino. Esse homem, o Sir Stafford, de 45 anos, que é um dos personagens principais, esse diplomata, ele gosta de viajar com um casaco, como se fosse um sobretudo, uma capa comprida, que é azul marinho, tem vermelho no forro e tem um capuz. E ele acha que esse capuz protege dos ventos, da chuva. Ele gosta de viajar com esse volume, essa capa inteira. Ele desce do avião como todos os outros passageiros e ele está ali aguardando, né, ser chamado para o próximo embarque, quando uma moça alta, ele tem 1,80 m, essa moça deve ter por 1,70 m mais ou menos, magra que nem ele, cabelos pretos, se aproxima e pergunta se pode confiar nele. Ela diz que ela precisa chegar a Londres, né, e pede para tomar o lugar dele no avião. Só que ela não quer embarcar no lugar dele. Ela quer que ele empreste a capa, que ele empreste o passaporte para que ela faça essa viagem. Porque o voo dela foi direcionado para Genebra, na Suíça. E lá ela não vai ter amparo, ela não vai ter suporte e ela corre o risco de morte. Ele fica impressionado, na hora ele pergunta para ela por que deveria confiar nela e também por que deveria fazer isso. E ela diz que pelo divertimento, que ele vai se divertir enquanto tudo isso acontecer e também que ele vai estar ajudando a chegar ao seu destino, onde ela tem que cumprir uma missão sã e salva, onde tudo já está programado e organizado para recebê-la. E a ideia dela é bem simples. Ela vai cortar o cabelo, enrolar o cabelo que ela cortou num jornal e despachar no lixo. Ela vai vestir o sobretudo dele, vai pegar o passaporte, colocar o capuz e entrar. Quando ela apresentar o passaporte para o rapaz que está lá conferindo naquele mundaréu de passageiros de voos trocados e adiados, o rapaz não deve se ligar muito na imagem do passaporte e vai deixá-la passar. Até porque eles já viram aquele homem descendo com aquele sobretudo azul marinho, com aquelas cores vermelhas extravagantes. Ele aceita e faz então o combinado, as coisas que ela orientou. Ela pede que ele deixe o sobretudo com o passaporte em cima da cadeira, que ele se dirija até um balcão, compre algum presente, algum livro, que ele volte para a cadeira onde ele estava sentado, o casaco já teria sumido e ali teria um copo de cerveja e ela colocaria uma droga para ele dormir. E aí é que tá o risco, porque ele não é bobo nem nada, né? E ele tem medo de beber aquilo e aquilo acabar envenenando e ele, morrer. Mas ele pensa que não tem nada a perder, ele é solteiro, ele não tem família, ele não tem nada e ele está ali à disposição da vida para viver qualquer aventura. E assim eles fazem. Ele disfarça, vai até uma lojinha, compra um urso de pelúcia, um panda, pega um livro, né, retorna para o seu assento, o sobretudo já sumiu, ele pega o copo de cerveja que tá ali e ele bebe. E quando ele bebe, em seguida ele já começa a sentir uma sonolência. Imagina, ele é um homem grande, né? E a gente viu não muito tempo atrás que um dos personagens no Mistério dos Sete Relógios tinha morrido com excesso de hidrato de cloral. Imagina se alguém passa ali a mão e ele acaba bebendo uma dose excessiva também, né? O diplomata se arrisca, ele dorme, começam a chamar a senhorita Daphne para o voo de Genebra. Senhorita Daphne, por favor, se aproxime do balcão de embarque. Senhorita Daphne, senhorita Daphne. Só que a senhorita Daphne já tinha colocado a capa, aquele sobretudo, e já tinha, embarcado no voo para Londres. Horas depois, o nosso personagem acorda com uma terrível ressaca, uma dor de cabeça, e tem ali médicos e enfermeiros sacudindo, fazendo-o acordar. Ele acorda, diz que não sabe o que aconteceu, diz que alguém roubou o seu casaco, seus documentos, sorte que ele tinha cheques nos bolsos internos da roupa,
tudo é resolvido e como ele é um diplomata, é colocado num próximo voo e enviado para Londres. Chegando em Londres, ele é chamado, convocado no gabinete de segurança, né? Então pedem para que ele repita a história, que ele conte, né? Ele conta de novo essa lorota. Ele não conta que foi um acordo que ele fez com essa moça chamada Daphne, né? E aí ele retorna para casa. Quando ele chega em casa, a governanta dele disse que o rapaz da lavanderia veio buscar os ternos. E ele, que ternos? Porque ele não tinha pedido para ninguém buscar terno nenhum. E daí ela fala, o terno que o senhor viajou e um outro que estava lá no armário, um azul listradinho. Aí ele diz, tudo bem. Ele vai até o quarto, observa as coisas, começa a abrir as gavetas e ele sabe que alguém entrou ali, que mexeu em todos os seus pertences. Porque ele tinha jogado as coisas de forma aleatória. Só que a pessoa que mexeu se deu ao cuidado de arrumar, ajustar todos as suas roupas e os seus pertences. E isso deixa um pouco mais intrigado. O que será que aconteceu com aquela moça? Será que ela chegou ao seu destino final? Porque afinal de contas estavam procurando por algo nos seus pertences. Nisso a governanta entra no quarto e diz que tem lá um rapaz da segurança que quer falar com ele. Ele desce, reconhece o homem porque ele recém tinha visto lá no gabinete de segurança do estado. E aquele homem fala que a mulher que entrou em contato com ele é a Mary Ann, mas que ela também tem esse nome Daphne porque ela tem uma ancestralidade grega e que ela é conhecida por outros nomes também, porque ela trabalha para o governo. O nosso diplomata fica bem impressionado porque ele gostou da moça, né? E aí então eles ficam só fazendo suposições. Vamos supor que eu tenha ajudado, vamos supor que eu tenha feito, né? Ela está bem. E aí ele diz que provavelmente ela esteja bem, esteja em segurança, porque se algo tivesse acontecido, logo eles saberiam. Então nós temos aqui o início de uma trama de espionagem internacional, né? O nosso personagem principal, esse diplomata, ele vai colocar um anúncio no jornal. Como ele não tem mais informações dela, ele coloca na página de anúncios pessoais, ele coloca lá passageiro de Frankfurt procura, né? E aí então, 7 dias depois, ela responde, passageiro de Frankfurt, me encontre na ponte tal 7h20, né? E ele vai. Quinta-feira, 7h20, ele já tá lá. Chove, né? O tempo não tá bom em Londres. São pessoas passando por ele o tempo todo. Até que vem vindo uma mulher, bate nele, cai de joelho. Ele vai se ajoelhar. Ela escorrega um envelope para a mão dele e segue caminhando. Ele não olha para trás, caminha em direção ao bar. Quando chega no bar, olha em volta para ver se ninguém está seguindo, abre o envelope que tem outro envelope e ali dentro tem um bilhete convidando para um recital. E aí então ele vai, gente, e ele tá lá no camarote ouvindo todo aquele recital como se fosse uma ópera e ela está do lado. Ela pede emprestado o programa da peça, né? Ele empresta e ali ela toma alguma nota a lápis, mas ele não lê porque como tá escuro e tem outras pessoas, ele não quer chamar atenção para esse programa, né? Ele deixa para ler em casa. Ela suspira e pronuncia o nome então da passagem ali daquela apresentação. E aí ela levanta e vai embora, ele não entende nada. Ele vai para casa, começa a mexer naquele documento, naquele documento de apresentação da ópera, não entende o que tem ali, e aí ele resolve marcar uma conversa com a tia, porque a tia é uma lady, ela conhece muitas coisas antigas, né, e como era uma ópera, tinha toda uma apresentação, a moça tinha feito referência ao personagem daquela ópera, ela vai e a tia pronuncia o mesmo nome que a moça tinha dito. Então ele já vê que ali tem alguma coisa, ele é encaminhado para um jantar diplomático, onde vai aparecer uma condessa chamada Condessa Renata Zerkovski, que é quem? É a Mary Ann e é a Daphne, são todas as mesmas pessoas. Ela assume identidades diferentes para cada trabalho que ela faz. Se no aeroporto de Frankfurt ela estava vestida como um homem, de calças compridas, cortou o cabelo,
Agora, no jantar diplomático, ela vai estar como uma condessa, com um vestido, um cabelo preso no alto. Ele até acha que ela está usando algum aplique, alguma peruca. Ela traz um colar grande aqui, então ela é toda vistosa e ele se apaixona cada vez mais. E a tia, que não é boba nem nada, já percebe que tem alguma coisa ali, que tem alguma mulher mexendo com os sentimentos do seu sobrinho, porque não é possível que ele tá tão fixado nessa mulher, tanto na Marianne, quanto na Daphne, quanto na Renata. Ele já encontrou em oportunidades diferentes e parecia que cada vez ela assumia uma identidade. E aí as coisas vão acontecendo de forma paralela. Enquanto ele está tentando entender, desvendar esse mistério, a Agatha vai colocar aqui uma inquietação internacional. Nós estamos vivendo na década de 70. Isso significa que estamos passando pela Guerra Fria, estamos passando também pela guerra no Vietnã. E os jovens estão num movimento de paz e amor, de hippie. E muita gente acha que existe uma conspiração internacional, que existem assim uma lavagem cerebral, que isso não é normal, que alguma coisa está acontecendo com os nossos jovens. E aí então alguém chama atenção que existia um projeto chamado Benvo, de benevolência, ou seja, de ajudar o próximo, de se importar pelo próximo. Esse projeto do bem, ele é meio que justificado para fazer uma lavagem cerebral na cabeça desses jovens. Paralela à trama que está se desenvolvendo, a gente vai ver ali o grupo de segurança nacional do Estado, né? Aquele grupo que já tinha feito uma conversa com o diplomata, que está apoiando a Marianne por trás, onde ela anda de um lado para o outro, levando documentos, buscando coisas. Então eles vão, inclusive, até um cientista que está retirado. Ele teve um derrame. Dizem que ele botou fora, que ele queimou todo esse projeto Benvo, que é um projeto de benevolência. Mais ou menos, esse cientista, ele queria fazer um gás lacrimogênio, mas que mexesse na estrutura da personalidade da pessoa. Então, mesmo que a pessoa fosse do mal, que a pessoa tivesse má índole, ela, a partir daquele gás, ela estaria voltada para o bem, para ajudar o próximo, para querer melhorar a vida do outro. Mas a custos de quê? Então esse cientista, ele fica pensando que ele não é Deus, porque ele não consegue reverter o efeito. Não é que nem o gás lacrimogênio, que ele é instantâneo. Não teria uma reversão. Então a pessoa, depois de contato com esse gás, seria assim para sempre. E isso, nas mãos erradas, seria muito perigoso. Então, além de uma história de espionagem, de um encontro entre dois personagens, um homem e uma mulher, que vão se apaixonar, porque sim, a gente vai ter aqui novamente a Agatha casamenteira, a gente tem essa teoria da conspiração. E eu acho que é por isso que os leitores de Agatha não gostaram, porque já vinham acostumados com histórias de assassinatos, de crimes, que ela era assim sublime, trazendo sempre Hercule Poirot, ou Miss Marple, ou outros inspetores, superintendentes e até mesmo os detetives amadores, né, Tommy Tempest, nas investigações desses crimes. E aqui nós vamos ter uma Agatha que se arrisca, ela se arrisca por um caminho que nem sempre foi bem aceito por seus leitores. Foi assim no Homem do Terno Marrom, foi assim no Mistério dos Sete Relógios e foi assim em Aventura em Bagdá. Nem sempre as pessoas gostam desse tipo de livro, preferem mais aquela coisa de cena bruta, né? De investigação, de ter que procurar um assassino. Aqui não se procura um assassino, aqui se procura traidores. E se a gente for procurar em outras publicações, né, que falam sobre os livros de Agatha Christie, aqui nos dicionários de venenos, vai dizer que o livro Passageiro para Frankfurt tem aqui morte por tiro e morte por estricnina. Mas em que momento isso acontece? Gente, lá na página 210, quando o Lorde, que de fato ele morre, né, ele leva um choque, o coração não aguenta e ele morre, ele ia, o secretário que vai aplicar a injeção de estricnina, ele é detido a tempo. Mas ainda assim o Lorde pronuncia umas palavras que Agatha já utilizou em outros livros.
Até tu, Brutus, né? Até tu está me traindo, como Shakespeare já tinha anunciado, né, em suas peças. Então, aqui nesse livro, ela cita Shakespeare várias vezes, tanto em Lady Macbeth como também em Júlio César, né? E lá no epílogo do livro, né, enquanto a gente tem todo esse mistério aqui paralelo de um grupo tentando ir atrás desse projeto Benvo, né, que buscava ali o bem maior de uma sociedade, a gente vai ter ali o nosso diplomata mandando novamente uma mensagem pelo jornal. E olha só o pedido de casamento que ele coloca. Ele bota assim: providenciei para a cerimônia casamento ser realizada quinta-feira próxima. Igreja São Cristóvão do Vale. Igreja Normal Serviço Anglicano, se quiser, Igreja Católica ou Ortodoxa Grega. Porque ele já nem sabe mais o que ela é, né? Ela tem o nome Daphne da grega, mas ela também assume a identidade Marianne, ela também assume como uma condessa. Ele não sabe nem em qual igreja ela quer casar. E aí ele continua: favor telegrafar instruções. Onde está você e que nome deseja usar para a cerimônia nupcial? Olha só, gente, ele vai casar com ela, mas ele nem sabe que nome que ela tem oficialmente. E aí ele continua, né? Sobrinha muito levada, 5 anos de idade, altamente desobediente, deseja servir de dama de honra. Bastante gentil, realmente nomicível. E por que essa criança é importante? Porque é ela que vai ganhar o ursinho que ele comprou lá no aeroporto quando a Marianne pega o casaco dele, né? E ele continua: lua de mel local, ou seja, não vão viajar. Pois creio que já viajamos bastante ultimamente. Assinado passageiro para Frankfurt. Vejam se isso é um convite de casamento. Só a Agatha mesmo, com seus 80 anos, para ter ainda umas tiradas engraçadas no livro, apesar de toda essa massificação, de todo esse discurso ideológico de lavagem cerebral nos jovens, né? E a personagem Marianne, ou a Condessa Renata, ou a passageira Daphne, responde da seguinte forma: aceito Síbil, ou seja, a menina, né, como dama de honra. Sugiro também a avó, claro, porque a avó, a tia-avó aquela, ela estava ali presente em todo momento e ajudando a conquistar essa mulher. Aí ela continua respondendo: aceito proposta de casamento, apesar não ter sido feita oficialmente. Igreja anglicana inteiramente satisfatória. Igualmente providências lua de mel. Insisto que o urso panda deve estar presente. Não adianta dizer onde estou, pois já não estarei mais quando receber este telegrama. Assinado Marianne. Então, como não amar um livro assim? Eu ainda tô no 62% que gostaram. Nós não precisamos ter mais um Expresso do Oriente ou E Não Sobrou Nenhum. A gente pode estar aberto a outras histórias. E aqui no canal a gente viu que ela também escreve romances, ela também escreve sobre sentimentos. Ela escreveu livros para criança. Eu acho que a gente tem que ampliar os nossos horizontes e aceitar que essa mulher de 80 anos teve uma mente criativa e foi capaz de escrever, como ela mesma disse, uma extravagância, uma história fantástica. É uma pena que ninguém quis gravar um filme, né, uma série baseado nessa história, pois eu gostaria de ter visto aqui o diplomata se apaixonando e se metendo em enrascadas e confusões atrás desse amor. Ela é bem mais jovem do que ele, ela tem por volta de uns 26, 27 anos, então a gente vai ter ali uma diferença de 20 anos de idade e a gente vai ver um homem maduro, apaixonado por uma garota que está ali vivenciando 1001 aventuras. O livro tem críticas? Tem sim, assim como outros livros de Agatha também já tiveram. Mas eu deixo aí para você decidir se você gostou ou não. Comenta aqui, deixa um recadinho para mim que eu quero saber a sua opinião. E eu vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!